Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como realizar uma análise espacial por intermédio da álgebra de mapas. Então muitas vezes a gente quer sobrepor uma série de informações e através dessa sobreposição de informações a gente consegue chegar num tipo de análise. Por exemplo, eu quero entender onde eu tenho um terreno mais propenso à erosão. Bom, eu entendo que áreas com maior declividade têm uma chance maior de erosão do que áreas com baixa declividade. Áreas que têm vegetação tendem a ter uma menor probabilidade de erosão do que áreas sem vegetação. Onde eu tenho um regime pluviométrico mais intenso, eu tenho mais chances de ter problemas com erosão. Enfim, eu posso, através de uma série de mapas temáticos, sobrepor essas informações e, através dessa sobreposição, gerar aquilo que a gente chama de álgebra de mapas, que vai me gerar um mapa síntese, informando onde eu tenho maior risco de erosão nesse caso. O que a gente vai fazer no nosso exercício? Bem, nas aulas anteriores, vocês montaram um mapa de psometria, de exposição de vertentes, de declividades e de índice de posição topográfica. Qual é a ideia? Para cada um desses critérios sensíveis, a gente vai definir o que seria uma situação boa para um lote e o que seria uma situação ruim. Então vamos supor que dentro do recorte de vocês, esse retângulo que vocês montaram, eu quero identificar quais são os locais que eu tenho maior probabilidade de ter um lote que atenda às minhas demandas. Então, onde eu tenho os lotes mais adequados, que atendem mais os meus critérios sensíveis. E para isso, então, eu crio primeiro uma lista de critérios sensíveis. No nosso caso, o que a gente vai utilizar? Hipsometria, exposição de vertentes, declividades e índice de posição topográfica. Cada um desses itens a gente vai dividir em 5 classes. Uma classe intermediária, quer dizer que ela não é nem boa nem ruim. 2 classes boas e 2 classes ruins. Ou seja, eu vou atribuir notas que vão variar de 1 a 5. 1 quer dizer que é a situação perfeita, a melhor situação que eu tenho possível. 4 quer dizer que é uma boa situação. 3 quer dizer que é uma situação neutra. 2 é uma situação ruim. E 1 é uma situação péssima. Quando eu sobrepor esses mapas, quanto maior for a pontuação de cada um dos pixels, melhor é aquele ponto dentro dos meus critérios sensíveis. Hipsometria. Bom, eu entendo, eu vou partir de um pressuposto de que quanto mais alto for o lote, melhor para ele. Porque eu vou ter um potencial cênico maior, menos chances de alagamento. Então, eu vou fazer um recorte hipsométrico, tentando identificar qual é a minha amplitude altimétrica. Evidentemente, cada um de vocês tem um recorte. Isso quer dizer que a cota mais baixa e a cota mais alta varia de aluno para aluno. Isso vocês vão ter que identificar dentro do mapa de vocês. A gente já vai fazer isso um passo a passo. Em função da amplitude altimétrica, vocês dividem em 5 faixas e vocês vão definir. Quanto mais alto for, melhor a situação. No meu caso, eu estou definindo que cotas acima de 955 são a melhor situação, porque são as cotas mais altas do meu recorte. E as cotas que estão até 925 são as cotas mais baixas e, portanto, dentro do meu pressuposto, o pior lugar para eu comprar um terreno. Segundo pressuposto é que quanto maior for a incidência solar no meu lote, mais valorizado ele tem, mais atributos de qualidade ele tem. E para isso eu vou definir que se o lote estiver no norte, eu tenho uma boa incidência solar e, portanto, é a melhor situação. Então, reparem, ótimo, 5. Se a minha exposição de vertentes estiver entre 0 e 45, eu vou considerar como sendo exposição de vertente norte, portanto, melhor situação. A segunda melhor situação é quando eu tenho o Sol, uma orientação de vertente para o leste, porque eu vou pegar o sol da manhã. Então, se eu tiver um ângulo entre 45 e 135, eu tenho aqui uma incidência solar que vem do leste de manhã, portanto, a minha segunda melhor opção. Se eu tiver um sol que vem do oeste, ou seja, entre 225 e 315,
é minha terceira melhor opção. Eu vou pegar o sol do poente. Por que ele não é tão bom quanto o leste? Porque o leste eu vou aquecer a casa, né, a residência, porque durante a noite toda, né, a gente estava num regime mais frio. No sol do oeste, eu estou recebendo incidência solar no fim do dia, quando a residência já está quente, né? Então ele é um sol que não é tão desejado quanto o sol do leste. Terceira situação é a situação plana. A quarta situação. E a pior situação seria exposição de vertente sul. Ou seja, eu vou atribuir um ponto se eu tiver com uma exposição de vertente sul, 2 pontos se eu tiver um terreno plano, 3 pontos se tiver exposição de vertente oeste, 4 pontos para leste e 5 pontos para norte. Eu vou também atribuir pontos, né, em função da declividade. Qual é o terreno filé mignon? É aquele que eu tenho uma declividade entre 3% e 10%. Por quê? É um terreno acessível, eu tenho uma inclinação, o que facilita a drenagem de águas pluviais, mas ao mesmo tempo é uma inclinação muito leve, o que possibilita que eu tenha nesse terreno uma grande acessibilidade. E eu não vou ter grandes custos com estruturas para a edificação se manter naquele terreno. Então, se eu tiver um terreno entre 3% e 10% de inclinação, eu vou considerar esse terreno como sendo o melhor de todos e vou atribuir nota 5. Se o terreno tiver entre 10% e 20%, ele é um terreno que tem um pouco de declive, já não é mais um terreno acessível, né? Lembre-se que, de acordo com a NBR, uma rampa acessível tem que ter até 8,33%. Né? Ou seja, é um terreno que já tem uma inclinação mais acentuada. A título de comparação, né, lá no eixo de vivência, nossa inclinação é de 10%. A terceira nota que a gente vai atribuir são terrenos que têm entre 0% e 3% de inclinação. O que ocorre nessa situação é um terreno plano praticamente. O que pode ocorrer é que, em função da baixa declividade, eu tenha problemas com drenagem. E por isso ele aparece aqui em terceiro lugar como sendo neutro. Depois, terrenos entre 20% e 30% como sendo ruins, porque eu vou ter um custo mais elevado para adaptar uma edificação em um terreno com grande aclive. E os terrenos acima de 30% eu vou atribuir peso 1, porque são aqueles terrenos em que eu tenho restrições legais. No caso da 6677, que é a lei de parcelamento do solo, ele define que lotes acima de 30% de declividade não são lotes passíveis de edificação. E o Código Florestal define que lotes acima de 100% de declividade são áreas de preservação permanente, portanto, são terrenos em que eu não vou poder edificar e, portanto, é a pior situação possível. Finalmente, eu vou analisar aqui o índice de posição topográfica. Né? Então, se eu tiver um índice positivo, quer dizer que eu tenho ali crista e topo de morro, ou vertente elevada. São as situações boas, né? Em que a posição daquele ponto com relação ao entorno é acima da média, portanto, eu não vou ter problema de drenagem, vou ter uma facilidade de escoamento das águas pluviais. A situação neutra é um terreno plano, ele não está nem com a vertente elevada e nem com a vertente rebaixada. Situação 2 é a vertente rebaixada, porque aí eu posso ter problemas de alagamento e eu vou ter ali o ponto de escoamento das águas pluviais. E a pior situação vai ser aquela de vales e depressões, em que eu vou ter os pontos mais baixos do terreno. Esses valores eu obtive em função do meu recorte. Então, cada um dos recortes de vocês vai ter um valor diferenciado. Aí vocês precisam definir isso na tabela. Bom, o que vai acontecer depois? A gente vai sobrepor todos esses mapas, de forma que um terreno em que, por exemplo, ele receba nota 5 em todos os itens, ele vai chegar com uma pontuação de 20. Né? Um terreno que receba nota 1 em todos os itens vai ter uma pontuação de 4. Né? Ou seja, quanto maior for a pontuação daquele meu pixel, mais adequado aquele terreno do meu ponto de vista, a partir dos critérios sensíveis que eu criei. Bom, vamos fazer isso agora no QGIS.
Eu vou fazer alguns passos, né, do início para facilitar a vida de quem não fez outros exercícios, mas quem já fez os exercícios já pode pegar, né, os mapas de exposição de vertentes, de declividade, de IPT prontos, tá? Bom, vamos lá. Eu vou aqui já pegar as minhas curvas de nível da área, que eu já recortei lá no exercício anterior, e vou pegar meu MDE, que eu também já gerei no exercício anterior. Deixa eu só alterar aqui a coloração das curvas, vou deixar a curva mestra, né, com um tom de marrom escuro e com uma espessura de 0,7. E vou deixar minhas curvas simples, né, um marrom mais claro e uma largura de 0,3. Então vejam, né, eu tenho aqui as curvas de nível da minha área recortada, que vocês fizeram no exercício anterior, e eu tenho também, né, o meu MDE, modelo digital de elevação, que a gente fez também nos exercícios anteriores. Eu vou gerar de novo os mapas de hipsometria, de exposição de vertentes, mas lembre-se que vocês já têm eles, então se quiserem utilizar, podem utilizar. Vamos começar criando aqui um mapa de exposição de hipsometria. O que a gente vai fazer? A partir do MDE, a gente vai classificar a hipsometria em função do que a gente define como sendo positivo ou negativo. Quando eu pego aqui o meu NDE, vou colocar aqui estimativa real, às vezes altera alguma coisa, ele está me dando aqui as minhas cotas máximas e mínimas. Tá? Então, minha cota mínima é 915,5 e minha cota máxima é 961,5. Então, diminuindo o máximo do mínimo, eu tenho a minha amplitude altimétrica. Com base nos valores mínimos e máximos da cota altimétrica, eu fiz a seguinte divisão. Até 225 metros de altitude, péssimo, entre 225 e 235, ruim, e assim sucessivamente. Tá. Então, com base no MDE, o que a gente vai fazer? Vai reclassificar esse MDE, dando esses valores. Eu clico aqui na minha caixa de ferramentas, e digito aqui Reclass. Reclassificar por tabela. Seleciono reclassificar por tabela. Aí ele pergunta qual vai ser a camada que eu vou utilizar como base. Vai ser o MDE. E tabela de reclassificação. Clico nos 3 pontinhos. Vou adicionar uma linha. Vamos lá. Vou buscar aqui minha tabela. Baixo é até 225. Então, de 0 a 225, eu vou atribuir o valor 1. De 925 até 935, vou atribuir o valor 2. De 935 a 945, vou atribuir o valor 3. Adiciono mais uma linha. 945 a 955, valor 4. E de 955 a qualquer valor acima disso, vou atribuir o valor 5. Ou seja, quanto mais alto, melhor. Vou dar um OK. E aqui eu seleciono onde eu quero. Então, raster reclassificado. Clico nos 3 pontinhos. Salvar no arquivo. Vou salvar aqui dentro da minha pasta. Hipsometria. Reclass. Salvar. Vou executar. Pronto. Tá aqui a minha hipsometria. Vou colocar em tons de vermelho para a situação ruim e azul para a situação boa. Vem aqui em propriedades
Em tipo de renderização, vou colocar banda simples falsa cor. Aqui no gradiente de cores, eu vou escolher esse gradiente de cores espectral. De forma que eu já tenho aqui, ó, valor 1 quer dizer que é ruim, valor 5 quer dizer que está bom. Dou um aplicar, um ok. Então vejam, em azul eu tenho os pontos mais altos, nesse caso os pontos positivos. Depois verde, amarelo, laranja e vermelho. Usando unicamente esse critério, o ideal seria que comprasse os terrenos nesses pontos mais altos. Tá. Vou criar agora um mapa de exposição de vertentes. E os valores estão postos aqui. Vamos lá, posso deixar invisível. Eu venho aqui em raster, análise e aspecto. O mapa de aspecto é o mapa que mostra a orientação ou a exposição de vertentes. O que eu vou usar como camada de entrada? MDE. Cuidem para colocar MDE, porque se vocês esquecerem e deixarem hipermetria, em geral ele deixa aqui como padrão o último arquivo raster gerado. Tá? Então alterem para MDE. Ok, vamos aqui. E no aspecto, clica nos 3 botões, salvar no arquivo. Vou chamar aqui de ESP vertentes. Dou um salvar, mando executar, close. Então, está aqui já meu mapa de exposição de vertentes, de 0 a 359,99, ou seja, 0 graus até 399. Vou de novo fazer agora uma reclassificação. Então, retorno aqui para o reclassificar por tabela. O que eu vou reclassificar por tabela? Agora sim, vou reclassificar o exposição de vertentes, que foi esse mapa que eu acabei de gerar. E vou criar uma tabela. Adicionar linha. E veja. A pior situação é se tiver de 135 a 225. Para não ficar dando intervalos diferenciados, eu vou começar aqui do plano, depois vou indo no sentido horário e vou atribuindo os valores. Então, a área plana vai ser aquela área que tiver entre -1 e 0. Nesse caso, a área plana, -1 e 0 é ruim. Eu vou deixar aqui com peso 2. Sempre essa terceira coluna vai ser o peso que eu quero. Lembrando que 5 é um peso bom, ótimo, e 1 é um peso péssimo. Adicionar a linha. Agora, se eu tiver entre 0 e 45 graus, é a exposição de vertente norte, melhor situação possível. Então, entre 0 e 45 graus, vertente norte. Depois, entre 315 e 360 também vai ser vertente norte, e aí a gente acrescenta 5 novamente. E vou adicionar a linha, e aqui vou colocar entre 45 e 135, que é a exposição de vertente leste. Vertente leste é minha segunda melhor situação, então peso 4. Vou adicionar mais uma linha, entre 135 e 225, eu tenho uma exposição de vertente sul, pior situação possível, peso 1. De 225 a 315, eu tenho exposição de vertentes oeste, que foi considerada como neutro, peso 3. E, novamente, de 315 até 360, eu tenho exposição de vertente norte, portanto, bom. Vou dar um OK. Pergunta onde que eu quero salvar.
clico nos 3 pontinhos, salvar no arquivo, e vou salvar com o nome de exposição de vertentes, underline, reclass. Vou dar um salvar, executar, close, e agora ele gerou o meu mapa de exposição de vertentes. Vou de novo mudar aqui para propriedades. Em banda simples cinza eu vou mudar para banda simples falsa cor. Mantive aqui o gradiente de cores que varia do vermelho para o azul, onde 1, que seria a menor pontuação, vertente sul, está em vermelho. Cuidem, tá, gente? Qual é o padrão de cores que a gente está utilizando agora? Vermelho é uma situação péssima, azul é uma situação ótima. Então, nesse caso, eu estou utilizando uma cor fria para o norte, e uma cor quente para o sul. O mapa de vertentes seria o inverso. Então, o que a gente está simbolizando aqui são aspectos positivos e aspectos negativos. Então, levando apenas a consideração a exposição de vertentes, essas manchas em azul seriam as melhores áreas para que eu comprasse o meu lote, as manchas em vermelho, as piores áreas. Ok. Agora vamos fazer um mapa de declividade. Então, mesma coisa. Eu vou tentar criar pressupostos dizendo o que é melhor. No caso, a gente já viu, de 3 a 10% é a melhor situação, e assim sucessivamente. Então, mapa de declividade, venho aqui em raster, análise, declividade. O que eu vou utilizar como camada de entrada para declividade? O meu MDE. Declividade, eu quero ela expressa em percentual. Portanto, eu tenho que habilitar aqui o percentual. Ok. E aqui é onde eu quero salvar. Salvar no arquivo. Declividades. Vou dar um salvar. E executar. Pela coloração, algo deu errado. Então, deixa eu apagar e vou fazer de novo. Vamos lá. Raster, análise, declividade. Camada de entrada, MDE. Banda 1. Declividade expressa em porcentagem. Estranho. Salvar no arquivo. Declividades. Tá. Aparentemente eu acho que eu fiz a mesma coisa. Mas, e aqui está a coloração, dá para ver que está mostrando o mapa de declividades. O que eu vou fazer? Vou reclassificar o mapa em função daquela minha tabela. Então, de novo, reclassificar por tabela. O que eu vou reclassificar? Vou reclassificar o mapa de declividades. Vou adicionar aqui linha de 0 a 3%. Vou pôr aqui menos 1 até 3% de declividade. Eu tenho uma situação neutra, portanto, peso 3. De 3% a 10%, eu tenho o meu filé mignon, o melhor terreno possível. Então, peso 5. De 10% a 20%, eu estou considerando uma boa situação. Então, peso 4. De 20% a 30%, eu estou considerando como um terreno ruim, porque ele tem muita declividade, portanto, peso 3. E de 30% para cima, ou seja, acima de 30%, eu estou considerando uma situação péssima. Então, peso 1. Vou dar um OK. Ele
pergunta onde é que eu quero salvar o reclassificado. Clico nos 3 pontinhos, salvar arquivo, declividades, underline, reclass. Vou dar um salvar e vou executar. Dou um close, botão da direita, vou vir aqui em propriedades, mesma lógica, mudo de banda cinza para simples falsa cor, mantenho aqui esse gradiente de cor, onde 1 é péssimo, 2 é ruim, 3 é neutro, 4 é bom e 5 é ótimo, ou seja, tons azuis são bons terrenos. E aqui eu tenho a minha informação. Onde eu tenho vermelho é um terreno péssimo porque tem muita declividade. Onde eu tenho azul, eu tenho um terreno com entre 3 e 10% melhor situação. E finalmente agora eu vou gerar um mapa de IPT. Deixa eu só apagar todos. Vou lá em raster, análise, índice de posição topográfica. A base que eu vou usar para gerar o índice é o MDE. Cuidem sempre se estão escolhendo o MDE. Onde que eu quero salvar o arquivo de saída? Salvar arquivo, índice de posição topográfica, IPT. Vou dar um salvar e executar. Dou um close. Venho aqui no IPT, botão da direita, vou em propriedades, vou mudar para banda simples falsa cor. Só que agora, em vez de fazer contínuo, que gera uma diferença muito pequena no meu mapa, eu vou utilizar aqui o quartil. E repare que ele fica mais intenso. E a partir desses valores que eu tenho aqui, eu vou gerar meu mapa de classificação. Deixa eu fazer um print screen dessa tela. Estranho. Tá com conotação científica aqui, por isso que está aparecendo -3. Eu estranhei porque aqui em cima o mínimo é menos 1.06 e de repente apareceu -3, mas como está com conotação científica. Bom, com base nesses valores, eu criei agora uma tabelinha aqui para eu fazer a minha legenda dos valores de 1 a 5. Tá? Então, valores negativos representam talvegs, fundo de vale. Valores positivos representam cristas. Então eu vou, com base nos valores que estão aqui, eu gerei esses valores para a minha tabela. Vou dar um OK. E agora vou dar um IPT, vou fazer um IPT reclassificado. Venho aqui em reclassificar por tabela. O que eu quero reclassificar? O IPT. E agora eu vou criar minha tabela. Então adicionar linha. Vou buscar aqui naquela tabelinha que eu fiz. Então, se eu tiver de menos 9, um monte de 9, até menos 1.06884, peguei daquela classificação, eu vou ter a pior situação possível, que é o 1. Se eu tiver de menos 1.0688 até valor negativo ainda, eu vou ter uma vertente rebaixada. Aqui eu poderia até deixar 0, porque 0 que na verdade é a vertente plana, Mas em função das divisões que eu encontrei lá está em valores muito próximos de 0, Vou adicionar a linha.
até e finalmente qualquer valor acima de 0.0093, né, vai até, preencho aqui com vários 9s, eu vou ter a minha melhor situação, que seria o 5. Dou um OK. Raster reclassificado, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo, IPT underline reclass. Tenho salvar, então executar, close. Vou dar uma verificada, vou lá em propriedades, mudo aqui de banda cinza simples cor para banda simples falsa cor. Mesma lógica, 1 é ruim, 5 é positivo, né? E está aqui os meus mapas, né? Se eu tivesse lotes onde eu tenho o azul, seriam situações ideais. E agora eu vou efetivamente para a minha álgebra de mapas, em que ele vai somar todos esses mapas e vai me gerar um mapa síntese dessas informações. Deixa eu desligar tudo. Eu venho aqui em raster, calculadora raster, e vou simplesmente fazer uma fórmula aqui, de soma. Então o que eu quero? Ele vai calcular declividade reclass mais exposição de vertentes reclass mais hipermetria reclass mais IPT reclass. Ou seja, ele vai pegar cada pixel agora de cada um desses mapas tem valor de 1 a 5, onde o 1 é péssimo e 5 é ótimo. E ele vai somar. Aqui ele pergunta onde que eu quero salvar o arquivo. Clico nos 3 pontinhos e vou chamar aqui de mapa síntese. Dá um salvar, OK. E veja, eu tenho valores aqui que vão de 5 a 20. Então, em nenhum lugar eu tive ponto 1 nos 4 quesitos. Mas eu tive lugares que teve ponto 5 nos 4 quesitos. Então, vou mudar a coloração, venho aqui em propriedades, mudo para a banda simples falsa cor. O que ele está dividindo? Até 5, que seria a pior situação, vermelho, e a melhor situação, que é de 20 em azul. Dou um aplicar. Então, se eu tivesse que comprar um terreno em algum lugar desse meu recorte, esses lugares que estão com mancha em azul seriam os melhores lugares. Então, de imediato, eu posso identificar esse espaço como sendo um espaço muito promissor. Aqui também, aqui também. E os piores lugares para eu comprar um terreno nesse meu recorte é esse, tendo por base os critérios sensíveis que eu defini. A gente pode fazer isso para N estudos. O que vocês precisam? Definir quais são os critérios sensíveis e criar parâmetros que variam entre o ruim e o bom, atribuindo o valor numérico para o ruim e o valor numérico para o bom, e ele vai fazer a somatória de todos esses valores.